Olá, tudo bem? Eu sou o professor Pedro do canal 1 Acupuntura. O tema de hoje, quais são os tipos de Qi? Nós vamos discutir no nosso vídeo o conceito de Qi e quais são os principais Qis ou os principais Qi que nós devemos conhecer para que a gente possa praticar medicina tradicional chinesa. Qi é o dinamismo fundamental que dirige todas as manifestações do universo, incluindo os seres vivos. É ele que está na origem de todas as coisas, de todos os seres. Philippe Sionneau. Então aqui fica a ideia dessa vastidão, vamos dizer assim, que o Qi abrange. Então, na verdade, tudo que nós conhecemos no nosso universo, ele é constituído de Qi. E esse Qi é que move esse universo. Por isso o Qi é o dinamismo fundamental. O Qi, ele rege, né? Ele é a própria vida nesse universo. Universo que envolve não só os seres vivos. Quando ele diz o Qi é o dinamismo fundamental que dirige todas as manifestações do universo, incluindo os seres vivos. Então, os seres vivos é apenas mais um, porque é o todo mesmo. Então, o Qi, ele vai mudando, ele vai se transformando, ele vai ganhando um novo nome, uma nova função. Agora, tudo vem de uma transformação. E se a gente pensar no ser humano, nós somos constituídos, quando a gente fala que na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, exatamente porque nós nos mantemos através de uma energia que vem da terra, né? Através dos alimentos, tudo que vem da terra, do ar, e quando nós morremos, esse nosso corpo físico, ele volta para essa terra num processo de transformação, nutrindo essa terra e gerando um processo de transformação como a gente percebe que é universal esse movimento, né? Movimento de transformação. Então é isso. Ele está na origem de todas as coisas e de todos os seres. Isso também dá essa dimensão de totalidade, né, do que é o Qi. Então, gostei bastante dessa definição de Qi. Se o Qi, ele é tudo, né? Então, se a gente pensar, a pedra é Qi, uma árvore é Qi, a água é Qi, o ser humano é Qi, qualquer outro ser vivo é constituído de Qi, tá? Agora, quais são os principais Qis, ou Qi, né, que nós devemos conhecer para entender a medicina tradicional chinesa? E aí eu elenquei aqui alguns Qis para a gente discutir um pouquinho aqui e entender o que cada um deles representa. Quais são as funções desses Qis, né? E vamos falar um pouquinho também de como eles se originam, porque é importante entender isso. Não dá para a gente estender muito, porque é um vídeo mais curto, mas o foco seria esse. Então, basicamente ou fundamentalmente, nós temos então o Qi como sendo esse todo, e depois nós temos a derivação do que nós poderíamos entender como Yin Qi e Yang Qi, essas duas polaridades.
E essas duas polaridades são polaridades que sempre estão em relação a alguma coisa. Se eu tenho algo que eu considero como yang, eu estou considerando como yang porque eu tenho um referencial que é yin, e vice-versa. Então, eu poderia dizer que esse conceito de yin-yang, inclusive quando eu quero denominar o Qi, ele sempre tem como referencial o seu oposto. Então, a base do entendimento do Qi, né, passa por esse conceito de yin-yang. Então, todos os Qis, eles estão constituídos aí, ou são partes de uma classificação maior, que é Yin-Qi e Yang-Qi. De um modo geral, de um modo bem geral, o que diferencia o Yin-Qi do Yang-Qi? O Yin-Qi é mais frio, é mais denso, é mais inerte, é mais estrutural, é mais sólido. O Yang-Qi é mais sutil, é mais quente, ele é não estrutural, né? Não é sólido, ele é bem sutil. Essa é a característica, e é dinâmico, ele move, né? Enquanto ele é mais estático, o Yang é dinâmico, ele movimenta, ele gera movimento, tá? Então isso é o que diferencia inicialmente o Yang-Qi e o Yin-Qi. Nós temos como a base da nossa formação enquanto seres vivos o Qi do ar e o Qi da terra. Esse Qi da terra, entenda como o Qi dos alimentos, porque a gente pode pensar na água, nos sais minerais, nas frutas, nos animais, quem é carnívoro, que se alimenta, quem come carne, né? Carnívoro não, mas quem come carne, seriam dali que vem o alimento para recompor ou para manter a vida. Agora, sempre, mesmo que a gente falar que aquele que se alimenta de carne, esse animal se alimentou na cadeia alimentar, nós vamos acabar chegando na terra, né? Acabar chegando nos nutrientes que vêm da terra. Por isso que a gente fala que nós somos constituídos do Qi do ar e do Qi da terra. É esse o sentido, né? Então, de alguma forma, nós vamos chegar lá na terra, na cadeia alimentar. Então, o Qi do ar, ele é conhecido como Con-Qi, ou Qin-Qi, é o Qi do ar. E o Qi da terra, pensando no Qi da terra já como alimento, né? Eu estou falando aqui o Qi da terra no sentido de alimento e não a terra em si, né? Lógico. Aí é o Gu-Qi, que é o Qi dos alimentos. E esse Gu-Qi, ele tem uma essência, né? Que é a essência que é conhecida como Jin-Qi dos alimentos. Jin, nós vamos ver daqui a pouco que ele é um termo genérico, né? Que quer dizer essência. E aqui, o Gu-Qi, o Gu-Qi é a essência dos alimentos, é o Jin-Qi dos alimentos. Porque para que esse alimento, ao ser ingerido, uma fruta que seja, ela vai ser ingerida, e lá no estômago, juntamente com o baço, né, vai ocorrer uma transformação e vai ser extraído desse alimento a essência, para que seja utilizado pelo nosso organismo, aquilo que vai ser extraído, tá? Então, Con-Qi, Qi do ar, Gu-Qi, Qi dos alimentos, que tem na sua base a terra, né? A gente fala que vem da terra. De alguma forma, na cadeia alimentar, vem da terra. Então, nós somos constituídos do Qi do ar, Qi da terra, tem esse sentido que eu estou explicando. Do Qi do ar e o Qi da terra, do Con-Qi e do Gu-Qi, há a formação do que nós chamamos de Zong-Qi, que é o Qi fundamental, o Qi torácico, é o primeiro Qi constituído ali no organismo, né? Por quê?
Por isso que ele é chamado de fundamental, porque é a partir do Zong-Ti que vão derivar todos os outros Tis. Então esse Zong-Ti também é conhecido como Ti torácico, exatamente porque ele se acumula mais na região torácica, né? E ele tem funções importantes aí. Ele regula frequência cardíaca, frequência respiratória, ele impulsiona sangue, ele aquece sangue, né? E ele deriva todos os demais Tis. O Ti que vem na sequência, a partir do Zong-Ti, é o Gen-Ti, que é o Ti verdadeiro. E ele é chamado de verdadeiro porque ele tem na sua transformação e na sua composição o Yuan-Ti, que é o Ti original. Depois do Ti, do Gen-Ti, nós derivamos outros dois Tis, que é o Wei-Ti, que é o Ti defensivo, e o Yin-Ti, que é o Ti nutritivo. Então veja, nós tínhamos Zong-Ti, depois Gen-Ti, Wei-Ti, que é o Ti defensivo, que nos protege de fatores patogênicos externos, e o Yin-Ti, que é o Ti nutritivo, que é aquele Ti que vai ser distribuído para todos os órgãos para manutenção das funções e da estrutura desses órgãos, né? E também é do Yin-Ti, que lá no final nós vamos ter a transformação de sangue, da produção do próprio Ti, né? de outras formas de Ti. Aí depois nós temos esse Yin-Ti indo lá para o rim, que vai se transformar em Jin, essência pós-celestial, para que o Jin do rim, que é uma essência fundamental para a nossa sobrevivência, ele seja mantido, ele seja completado ou complementado. Por quê? O Jin do rim é composto do Jin pré-celestial, aquele que nós herdamos dos nossos pais, que é o Jin herdado, e mais o Jin pós-celestial, que é o Jin adquirido, que é a essência adquirida, que vem exatamente do Yin-Ti, que vem exatamente lá na base dos alimentos, da terra, do ar, né? Conforme nós vimos aí nessa cadeia, nesse sistema, certo? Então, o Jin do rim é o Jin que vai nutrir medula, nutrir o mar da medula, nutrir os ossos, é importante na reprodução, na fertilidade, no crescimento e desenvolvimento do organismo, né, do ser humano. Então, o Jin do rim é uma essência do rim fundamental. Depois, para a gente já ir finalizando, nós temos o Xie-Ti, que é o Ti patogênico, que é o Ti que gera a doença, e o Gen-Ti, só que esse Gen agora não mais Gen verdadeiro, mas é o Gen com G. Gen com G, que o ideograma é diferente e que representa a união daqueles Tis que são considerados fisiológicos, que é o Wei-Ti, o Yuan-Ti e o Zong-Ti. Então a associação desses Tis é representada pelo Gen-Ti, que é verdadeiramente a nossa imunidade. É aquele que vai nos proteger, é o Ti que vai nos proteger, é o Ti correto, é aquele que luta contra o Ti patogênico. Então é chamado de Gen-Ti, só que dessa vez com o G, e não é aquele Gen-Ti que é da derivação do Zong-Ti, mas sim da associação de Wei-Ti, Yuan-Ti e Zong-Ti, certo? Dessa forma nós temos aí os principais Tis. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Abraço a todos, até lá!